comecei a orar por libertação e caiu algumas pessoas endemoniadas, várias pessoas possessas de demônio. E no meio caiu uma mulher da igreja, uma irmã da igreja. O pastor pôs as duas mãos em cima da cabeça e falou para mim assim: pastor, agora complicou. Eu falei: por quê? Essa mulher é a profeta aqui da igreja. Ela que profetiza há 10 anos aqui na igreja. Todo mundo pede oração para ela depois do culto. Eu falei: pois é, pastor, Satanás está enganando os seus crentes aí. Sabe por quê? Escuta aqui o que eu vou te dizer. Lucas 15, versículo 8. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente? Repita comigo: acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. Próximo versículo. Próximo. E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Repita comigo: eu tinha perdido. Podem se assentar, meus irmãos. Quantos desejam ouvir a palavra de Deus? Deus abençoe meu amigo que vai me ajudar ali no teclado. Meus queridos irmãos, Lucas capítulo 15 é um texto áureo, conhecidíssimo, pregado, cantado, explicado, tema de livros, sermões, pregações, dissertações, e é uma passagem que nunca sai de moda. Todo dia você vai ver uma mensagem nova sobre o filho pródigo, sobre a ovelha perdida, a dracma perdida. Só que, pastor Obed, Jesus, quando propõe essa parábola, ele começa falando de uma ovelha. E quando ele fala da ovelha, ele diz: qual de vocês, ou qual homem, que se perder uma ovelha, não vai deixar as 99 no aprisco e vai atrás daquela que está perdida? Então Jesus deixa muito claro que não é só a ovelha que está perdida, foi alguém que perdeu. Então, tem ovelha que antes de estar perdida, a gente perdeu ela. Então a gente tem que entender que tem ovelha que só está perdida porque nós perdemos. Então Jesus diz: qual de vocês que perderam uma ovelha não vai atrás dela para procurá-la? Aí Jesus passa para a segunda parábola e fala de uma dracma perdida, e depois Jesus vai falar de um filho perdido. Só que quando Jesus fala da ovelha perdida, Jesus está falando de um homem que perdeu. Quando Jesus está falando da dracma da perdida, ele está falando de uma mulher que perdeu. E quando ele está falando de um filho perdido, ele não está falando de um pai que perdeu, porque a Bíblia não diz que o pai perdeu o filho. A Bíblia diz que foi o filho que se perdeu. Então, a ovelha foi perdida, a dracma foi perdida, mas o filho que se perdeu. Por isso que o homem buscou a ovelha, a mulher procurou a dracma, mas o pai não buscou o filho. Ele teve que voltar, até porque Deus não busca quem sabe voltar. Quem sabe voltar tem que voltar pela consciência, não é isso? Ele caiu em si e voltou. Mas os irmãos percebem que a ovelha perdida, pastor Esté, fala de um homem. O filho perdido fala de um pai. Mas a dracma perdida fala de uma mulher. De uma... Porque é a representação da igreja. Essa mulher aqui não é só uma mulher, ela é uma noiva. Ela é uma noiva. Porque ela tem 10 moedas ou 10 dracmas. Quantas dracmas? 10 dracmas é uma aliança. Isso aqui, né, não adianta eu passar tempo aqui explicando para os irmãos que isso aqui é uma coisa que vocês já sabem. A mulher não usava aliança no dedo, ela usava no pescoço. Correto? Então ela colocava o colar com as 10 dracmas para qualquer pessoa que visse ela sabesse ou soubesse que ela era noiva. Então, qual a garantia do casamento? A garantia do casamento é que quando o noivo voltasse, ela estivesse com quantas moedas? Se estivesse com 8, 9, 5, não tinha casamento. Então isso é muito sério. Isso é muito sério porque o casamento só aconteceria se o colar estivesse completo. Quando Jesus fala da ovelha, Jesus está falando de alguém que ficou fora. Quando Jesus fala do filho, Jesus está falando de alguém que saiu. Mas quando Jesus fala da dracma, Jesus fala de quem está dentro. É uma passagem totalmente voltada a nós. Totalmente peculiar a nós, a igreja, de quem está dentro. Aqui não está falando de quem está fora, nem de quem saiu. Está falando de quem está dentro. Como que o texto trata? O que Jesus trata no texto? Jesus diz assim: qual a mulher que tendo perdido, repita bem alto comigo, tendo perdido, ela tem 10 moedas, quantas? As ovelhas eram 100, as moedas eram 10, os filhos eram 2.
Qual a mulher que tendo 10 dracmas, tendo perdido, vamos lá, diga bem forte, tendo perdido. Mais alto. É rápido, mais forte. Então eu vou falar uma coisa aqui, irmãos. Hoje é um culto, nós estamos numa viva, sim ou não? Então vamos ser sinceros. Eu prego o evangelho, pastor Obed, há 30 anos. Deus me deu esse privilégio de gastar a minha vida pregando o evangelho. Vou completar 50 anos de idade. E 30 anos desses 50, eu me dediquei totalmente ao ministério e à pregação do evangelho. Eu fico muito preocupado quando eu vejo alguém achando que tem nota 10. Eu fico muito preocupado quando eu vejo alguém dizendo assim: pastor, está melhor do que antes. Está bom demais. O problema de quem não aceita que perdeu é que quem não aceita que perdeu nunca vai procurar. Você pode perceber que as pessoas que estão conformadas com a vida que tem, com a igreja que tem, eles não procuram nada, porque eles se acham nota 10. Eles acham que tem 10 dracmas e não precisa buscar nada. Você só busca quem aceita que perdeu. Qual a mulher que tendo perdido? Que tendo mais alto? Que tendo? Irmão, seja sincero, nós estamos ganhando ou perdendo? Aí, tá vendo? Você não aceita que perdeu. Eu já sabia que sua resposta ia ser essa. Nós perdemos muito, principalmente nos nossos hábitos. Nós perdemos muito. Só que para nós, na nossa cabeça, nós estamos ganhando, quando na verdade nós estamos perdendo. Desses 30 anos pregando o evangelho, esses dias alguém chegou para mim e disse: pastor, o que mudou nesses 30 anos? Eu falei: o público. Deus é o mesmo, o evangelho é o mesmo, mas as pessoas são outras. Os irmãos perceberam que hoje a gente entra na igreja. Hoje eu vi uma cena bonita aqui. Na hora que eu entrei ali, tinha um pastor ajoelhado aqui orando. Mas não é todo lugar que tem, não. Sabe como que o culto nosso começa hoje? Com o pastor chamando a atenção das pessoas, dizendo: fica de pé que o culto vai começar. A pessoa está dentro da casa de Deus. A pessoa entra pela porta da igreja, senta na cara de pau, não faz uma oração. Bate papo como se estivesse numa feira. Troca ideia, vende coisa, compra coisa, fica dentro da casa de Deus. Escute isso aqui que eu vou dizer, estou te ofendendo não. A Bíblia diz assim que guarde os teus pés quando entrares na casa do... Irmãos, posso falar algumas verdades aqui hoje? As outras religiões têm muito mais reverência do que nós. Muito mais. As pessoas estão servindo os espíritos. As pessoas estão servindo os demônios. A pessoa está numa religião idólatra. Mas quando você chega lá, tem respeito. Tem reverência no culto deles. O crente é o mais indisciplinado. O mais folgado é o crente. Ele entra dentro da casa de Deus. Posso falar ou não? Posso ou não posso? Estamos perdendo, irmão. Estamos perdendo. Perdemos alguns hábitos. Antigamente, na nossa igreja, pastor Beto, isso é desse tempo e lembra, tinha uma campainha no púlpito. Tinha ou não tinha? Quem lembra da campainha? Pastor, para que servia aquela campainha? Para levantar os irmãos da oração. Hoje a gente precisava comprar uma campainha para a igreja de novo, para pedir às pessoas para desligar o celular, para parar de andar no culto, para parar de conversar. Tá vendo esse irmão desanimado do teu lado aí? É só no culto que ele é assim. Assistindo o dorama dela, ela não tem essa cara ruim não. Quando ele está assistindo o jogo dele, ele é todo empolgado. Até a alegria de cultuar nós perdemos. Posso falar ou não? Então levanta comigo as duas mãos aos céus. Levanta bem, ó. Pega a mão do teu irmão, porque senão ele vai correr. Pega a mão do teu irmão, senão ele vai correr. Levanta a mão dele lá em cima. Pastor, hoje... Não, deixa eu te falar. Os nossos pastores eram semi-analfabetos. Nós não tínhamos um som desse, nós não tínhamos um telão desse, nós não tínhamos uma bateria dessa, nós não tínhamos uma guitarra. Nossas igrejas eram simples. Os nossos pastores eram iletrados. Mas pelo menos Jesus batizava todo dia. Mas pelo menos as pessoas aceitavam Jesus chorando. Hoje nem você oferecer. Se você der uma nota de R$200 para esse que está do teu lado, é capaz de não dar um glória a Deus. Nós estamos perdendo até o hábito de adorar. Nós estamos perdendo até o hábito de dar glória a Deus. E talvez você entrou aqui essa noite dizendo: não, pastor, eu amadureci. Não, tu não amadureceu não, irmão, tu esfriou. Tu não amadureceu não, tu perdeu a fé, tu perdeu o fervor. Mas hoje nós vamos acender a candeia e vamos procurar essa dracma. Hoje nós vamos acender a candeia e vamos atrás dessa dracma perdida. Diga glória a Deus.
a mulher que se perder, Então, enquanto a gente bater no peito e dizer que está ganhando, nós vamos continuar perdendo. Nós só vamos voltar a ganhar quando a gente dizer assim: estamos perdendo. Estamos perdendo. Fui pregar agora numa igreja, não vou citar o nome, porque hoje filma tudo e tem muito crente fofoqueiro também, tem ou não tem? E aí, pastor Alberto, fui pregar numa igreja na Paraíba, não vou falar o nome da igreja, mas na Paraíba. E aí, estou lá pregando, Deus falou para mim assim, o Espírito Santo falou para mim assim: hoje eu quero libertar. Numa certa hora da mensagem, pastor Esther, eu fui muito usado nesse ministério, depois parei por causa da incredulidade das pessoas. Eu sou culpado também. Eu tenho minha culpa no cartório. Deus falou para mim: para de pregar agora e ora que eu vou libertar. Comecei a orar por libertação e caiu algumas pessoas endemoniadas, várias pessoas possessas de demônio. E no meio caiu uma mulher da igreja, uma irmã da igreja. O pastor pôs as duas mãos em cima da cabeça e falou para mim assim: pastor, agora complicou. Eu falei: por quê? Essa mulher é a profeta aqui da igreja. Ela que profetiza há 10 anos aqui na igreja. Todo mundo pede oração para ela depois do culto. Eu falei: pois é, pastor, Satanás está enganando os seus crentes aí. Sabe por quê? Escuta aqui o que eu vou lhe dizer. Esses dias um irmão chegou para mim e disse para mim assim: pastor Abed, pastor Moisés, eu era criança na igreja, eu não sei o que aconteceu. Foi Deus que mudou? Foi nós? O que aconteceu? Eu falei: por quê? Ele falou: quando eu era criança na igreja, que um crente cometia um pecado grave, Deus revelava. Quem lembra disso aqui? Revelava ou não revelava? Não é conversa desses irmãos mais velhos, não, é verdade. Deus revelava. Ele falou: por que Deus não revela mais, pastor? Eu falei: ó, irmão, eu sou meio doido, então vou te dar um exemplo para você entender. Se você tem uma caixa de tomate, tem um tomate estragado, você faz o quê? Tira. Qual que você tira? O estragado. Para não apodrecer o quê? Porque Paulo diz que um pouco de fermento leveda toda massa. Ele falou: e hoje? Eu falei: hoje o problema está na caixa. Então não tem como mais Deus ficar revelando o pecado da gente, senão nem culto vai existir mais. Quem está pecando, quem está de mal do outro, quem tem raiva, quem tem ira, quem não tem não sei o quê, não foi Deus que mudou. Foi o nível de espiritualidade da igreja que mudou. Por que tinha mais sinais? Por que tinha mais operação de maravilhas? Por que tinha... É lógico, a igreja era outra. Olha para o teu irmão e diga assim: estamos perdendo, irmão. Olha para o teu irmão e diga assim: tu achou que era nota 10, mas não é não. Eu achei que tinha 10, pastor, pois não tem. Tem gente que não tem 9, nem 8, nem 7. Tem gente que já está no negativo já. Qual a mulher, qual a igreja? Que está falando da gente, do crente. Qual a mulher que se perder? Então o primeiro passo é reconhecer que está perdendo. Você nunca vai ver, pastor Esther, um crente orando por avivamento, dizendo ser o mais avivado da igreja. Quando você vê um crente orando, irmão, que ele estiver dizendo assim, e você escutar: ô Jesus, eu sou um miserável, eu sou um pobre pecador, tenha compaixão, na tua ira lembra da misericórdia, não foi dito aqui hoje? Jesus, me aviva, Jesus, ajuda eu a ser mais crente. Ele está no caminho certo. Quando você vê um fariseu orando, dizendo: obrigado, Deus, porque eu sou teu servo e estou bem, sou tua serva e está tudo maravilhosamente na minha vida, pode saber que tem um fariseu orando. Porque todo crente, quanto mais perto de Deus ele chega, mais pecador ele se sente. Escute isso aqui. Tiago disse assim: senti as vossas misérias, lamentai e chorai, transforme a vossa alegria em choro. A vossa alegria em... Os irmãos já percebeu que a nossa geração é uma geração que dá risada, mas não chora? As lágrimas estão desaparecendo dos nossos cultos. Os irmãos lembram daqueles cultos que a gente chorava, ia para o altar, se jogava: perdoa, socorro, Jesus, se o senhor voltar não me deixa. Tem isso mais não, irmão. Hoje é só celebração, é só festa, é só palma, é só assovio. Ontem eu reclamei na sede. Falei: irmão, não é que eu estiver dando glória a Deus, não assovia não, dá glória a Deus, pelo amor de Deus. Senão eu vou sentir que eu estou num jogo, ficar pitando. Oh yes, eu estou nos Estados Unidos. Acaba não sabe falar nem português, fica falando oh yes na mensagem. Falei: não, irmão, sai fora. Nós estamos perdendo. Estamos perdendo. Você entra no estádio, está todo mundo animado, mão levantada, grito, gente rola no chão, chora. Você vai... Essa irmã que está do teu lado aí, assiste dorama e isso chora, irmão, de soluçar. Aí sabe o que acontece? A gente entra num culto e a coitada da irmã vai cantar aqui, tem que ficar. E o pregador tem que suar a camisa. Não, está errado. Entrai pelas suas portas com louvores. Nós vamos voltar a ganhar. Quem crê nisso, diga glória a Deus.
Então pega a mão desse irmão que está do teu lado, pega a mão dele. Eu estou te pregando com muito amor e carinho. Estou aqui para te ofender, não. Diga para o teu irmão, diga para ele assim: nós vamos virar esse jogo. Pastor Obed, nós vamos virar esse jogo. A glória da segunda casa vai ser maior que a glória da primeira. Nós seremos crentes melhores do que fomos. Nós vamos voltar ao primeiro amor e às primeiras obras. E vamos pedir a Deus para renovar os nossos dias como antes. Levante a tua mão direita e diga: Deus, faça de novo. Faça outra vez. Torne a fazer, Senhor. Deus vai voltar, irmão. Deus vai voltar a operar maravilhas na nossa vida. Nós voltaremos ao primeiro amor e às primeiras obras. Qual a mulher que se perder? Então a primeira coisa é reconhecer que está perdendo. Eu não sou mais o mesmo crente. Eu preciso ser renovado, eu preciso de ajuda. Eu preciso orar mais. Eu preciso voltar a jejuar. Eu preciso ler mais a Bíblia. Eu preciso congregar, tomar ceia. Eu preciso buscar mais a Deus. Enquanto essa necessidade não houver em nós, nós vamos achar que está bom. E quando você acha que está bom, você não procura. Aí a Bíblia diz que assim que a mulher perdeu, ela acendeu a lâmpada. O que ela fez? Lâmpada, candeia, lamparina, mesma coisa. Diga comigo: acendeu a lâmpada. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Ó. Aqui tem uma lâmpada. Ó. Ali é uma lâmpada ou não? Sim ou não? Mas é luz? Não. Agora, ela é lâmpada ou luz? Só lâmpada. O que tem ali? E aqui? E aqui? Então, é possível ser lâmpada sem ser? É só estar apagado. Diga para o teu irmão: tem gente que é lâmpada, mas não é luz. É possível ser lâmpada sem ser luz. A mulher fez o que? Acendeu a lâmpada. Olha para mim. A mulher acendeu a lâmpada. Por que ela acendeu a lâmpada? Porque não tem como achar nada no escuro. É por isso que a gente está levando essa vida espiritual que estamos levando. Porque tudo que acontece no escuro não é revelado. Tudo que acontece no escuro fica oculto. Mas quando a gente acende a luz, quando a gente traz para a luz, quando a gente faz uma análise, quando o Espírito Santo se acende dentro de nós, Deus começa a te revelar o que está perdido dentro desta casa. Levanta comigo as duas mãos aos céus, porque esta noite nós vamos achar valores perdidos dentro de nós. Esta noite nós vamos encontrar coisa que nós perdemos, mas só se acha com a candeia acesa. Deus não te chamou apenas para ser uma lâmpada, Deus te chamou para ser luz. Quem vai acender a candeia essa noite? Diga glória ao nome de Jesus. Ela acendeu a candeia, porque Deus é luz. Deus caminha na luz. Primeira coisa que Deus, quando fez o mundo, Deus diz: haja luz, porque Deus é luz. Então, quando a gente acende a candeia, seja essa casa ou esta casa, iluminou, clareou o ambiente, é mais fácil para achar, sim ou não? Sim. Quando ela acende a candeia, aí ela faz a terceira coisa. O que ela faz? Ela varre a casa. Meu irmão, mas quem varre a casa está varrendo para tirar o lixo, sim ou não? Sim ou não? Mas o problema aqui, pastor Obed, é que a moeda, a dracma, caiu. Eu vou dar um exemplo aos irmãos. Isso aqui é uma nota de R$200. Quanto? Quanto vale? Está na minha mão, vale quanto? No meu bolso, no chão, na lixeira, no bueiro. Perdeu o valor? Mas está no colar? Esse é o problema. Dracma não perde valor, ela perde posição. Você nunca perdeu o teu valor. Você perdeu a tua posição. Sabe qual é o problema da nossa geração? Permitir que a moeda se mistura com o lixo. E como é que se acha uma moeda perdida? Diga comigo. Por isso que tem... E isso, o irmão gritou ali. Tirando o lixo. E hoje, sabe o que nós vamos fazer dentro do nosso coração? Sabe o que nós vamos fazer com a nossa consciência hoje? Sabe o que nós vamos fazer hoje com a nossa rede social?
Sabe o que nós vamos fazer com nossos relacionamentos? Então pega assim, ó, pega como se você estivesse pegando uma vassoura aí, pega aí. As irmãs sabem fazer melhor do que nós, irmão. Olha lá, tem aquele irmão ali, nunca varreu uma casa. Sabe nem segurar uma vassoura. Pega aí, pega a tua vassoura aí. Diga para o irmão que está ao teu lado assim: Deus está te chamando para varrer a casa. Pastor, como que eu vou achar os valores perdidos? Tirando o lixo. Levanta comigo as suas duas mãos aos céus. Bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Eu vou falar porque Deus está colocando na minha boca para dizer: se você varrer a casa, eu vou encher ela de glória. Se você varrer a casa, eu vou encher você do meu espírito. Se você varrer a casa, eu vou lavar tua consciência. Deus está limpando corações e mentes aqui essa noite. Diga glórias ao nome de Jesus. Deus vai nos libertar de manias, pecados e coisas ruins que estão dentro de nós. Mas a casa precisa ser varrida. A casa precisa ser varrida. De vez em quando vocês vão ver o pastor Obed meu brabo aqui. Pastor Obed está com raiva? Tá não, está varrendo a casa aí. Tem dia que você vai escutar umas mensagens dizendo: eu, hein, pastor, parece que o senhor está com raiva. Tô não, é Deus varrendo a casa. Só tem como Deus tirar o lixo de dentro de nós, nos varrendo, fazendo uma faxina em nós. Falo ou não falo? Fala ou não? Eu tenho medo da minha geração. Não é de vocês não, é da minha geração. Por quê? Me pergunte por quê. Porque nós queremos que Deus trabalhe numa casa suja. Nós queremos que Deus opera numa casa suja. O cara está todo desmantelado, a vida toda arrebentada, mas ele quer que Deus enche do Espírito Santo. Deus dizendo: enche onde? Aí? Como não, meu irmão? Varre essa casa. Ô Deus, trabalha no meu casamento. Deus diz: varre a casa que eu trabalho. Deus, me dá um dom espiritual. Limpa a casa que eu opero. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: Deus não trabalha em casa suja, só varrendo. Ó, hoje Deus vai fazer uma faxina dentro de nós. E o ambiente vai ficar preparado para recebermos tudo de Deus. Irmãos, nesses 30 anos pregando o Evangelho, pastor Esther, muito tempo atrás, uns 20 anos atrás, eu comecei a perceber quando o diabo começou a trabalhar no meio dos crentes. Sabe com qual ideia? Não fala isso não que um ofende. Não fala outro não que o outro sai da igreja. Não fala isso não que a pessoa se sente ofendida. Espera aí, irmão. Desde quando a palavra de Deus tira alguém da igreja? Desde quando uma pregação? Escuta aqui o que eu vou lhe dizer, meu amigo. Está escrito: quer ouçam, quer deixem de ouvir. É para pregar em tempo e fora de tempo. Nós temos que anunciar. Se eu não anunciar que a espada está vindo, o ímpio morre na sua impiedade. Aí sabe o que a gente fica fazendo? No dia de varrer a casa, a gente chega aqui: a chave virou, não sei o que e tal, agora celebra. E Deus diz: não é nada disso não. Aquela ali está com ódio, aquele ali está com rancor, aquele ali está com vingança, aquele ali está com problema no casamento. Irmão, sabe o que Deus está com urgência de fazer? Dá uma varrida, bem varrida mesmo na nossa vida. Por quê, pastor? Porque quando Deus tira o lixo, Deus encontra a dracma. Escute isso aqui. Todas as vezes que é uma faxina, se você perder uma moeda dentro de casa, você acha ou não acha? Acha ou não acha? Aquele brinco que a senhora perdeu, pequenininho. Mas quando a senhora está fazendo aquela faxina diligente na casa, o brinquinho aparece ou não aparece? Porque a gente só encontra o valor quando a gente tira o lixo. Engraçado, irmãos, é que quando a vassoura passa pela moeda, faz o quê? Barulho. Ela, a irmã respondeu. Quando a vassoura passa na moeda, faz o quê? Barulho. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: se tu der um glória a Deus, é um sinal que a vassoura está passando aí, ó. Tu tá um glória a Deus, é um sinal que Deus está achando os valores da tua vida aqui. Diga glórias ao nome de Jesus. Deus vai nos transformar, irmãos. Escuta. A dracma está perdida no meio do lixo, mas dentro da casa. Dentro de onde? Irmão, você está achando que vai ser um susto para
o traficante, para o ladrão, para o assaltante, para o adulto, para a prostituta. Vai ser não, irmão. O susto vai ser a trombeta tocar num dia de domingo à noite, você com a Bíblia na mão, dentro da igreja, e a irmã do lado some, o irmão de trás some, quando você olha, tu ficou. Porque tu estava na casa, tu tinha valor, mas não estava no colar da noiva. Escuta o que eu vou lhe dizer. Deus vai fazer algo tão profundo na nossa vida, que em vez de ficar com medo da volta de Jesus, nós vamos passar a cantar Maranata, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Deus vai fazer uma obra tão linda na nossa vida, que quando alguém dizer, o que tu está esperando? Você vai dizer, eu estou esperando Jesus voltar, a trombeta tocar. Eu estou esperando a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja. Diga glória a Jesus. Então, acende a candeia, traz para a luz, confessa teus pecados, como eu devo confessar os meus. Vá diante de Deus e apresenta aquilo que está no escuro. Porque senão, irmãos, nós vamos estar dentro da casa, tendo valor, mas perdidos. Aí a Bíblia diz que ela varreu a casa, mas ela varreu com diligência. Sabe o que é diligência? Ela varreu até nos cantinhos. Ela varreu, eu vou achar, eu vou achar, eu vou achar. Porque quem procura, acha. Deus está à procura de um grupo de pessoas que esteja dizendo isso. Eu vou encontrar, eu vou achar. Deus vai me avivar. Pastor, eu vivo ouvindo as pessoas dizer que Deus faz isso, que Deus faz aquilo. Pastor, eu vou encontrar isso. Deus vai fazer, Deus vai operar. Pastor Bede, meu pai passou 39 anos afastado do Evangelho. 39 anos. Eu recebi uma ligação do meu irmão cerca de 50 dias atrás, dizendo, olha, meu irmão mais velho disse, o pai entrou, como é que chama? Morte múltipla, falência múltipla dos órgãos. O rim parou, e aí os outros órgãos foi parando. Só que antes disso acontecer, eu passei uma madrugada em jejum e oração pelo meu pai, porque eu estava com medo do meu pai morrer. E aí no dia que meu irmão me deu a notícia, eu fui para a sala orar de novo. Meu pai em coma. Aí eu fui para a sala, deu meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã, 3h da manhã. O sono me pegou, eu acho que eu dormi. Eu estava lá ajoelhado. Eu só lembro quando um ser celestial entrou dentro da sala. Falei isso para os irmãos diante de Deus. Colocou a mão nesse ombro aqui, ó, e disse para mim, não preocupe o teu coração. O teu pai será perdoado. O teu pai será salvo. E tu terás o privilégio de cear com ele. Levantei e disse, mas se meu pai está morrendo, será que vai ser na glória? Como vai ser isso? Uma prima minha está dentro da enfermaria, passando a noite em oração, do lado do meu pai em coma. Meu pai acorda na mesma hora que eu acordo em casa. E grita dentro da enfermaria, pastor Bede, eu aceito! Minha prima tomou um susto, porque ele saiu do coma e disse, uai tio Raimundo, o senhor estava em coma, o senhor acordou? Ele disse, eu aceito. Ela disse, tu aceita o quê? Ele disse, eu aceito Jesus. Ela orou por ele, ele aceitou Jesus, e meu irmão me liga de manhã, pai saiu do coma, o rim dele voltou a funcionar. Falei, então eu estava indo amanhã de manhã, nem vou para o meu compromisso. Fui para o meu compromisso. Cerca de uma semana depois eu disse, eu vou visitar meu pai para contar para ele a visão. Saindo de Passo Fundo, quando eu estou saindo de Passo Fundo, eu volto, o Espírito Santo diz para mim assim, pede para o pastor 2 cálices de ceia. Peguei, coloquei no bolso do paletó, pastor Esté. Peguei o avião até Confins, de Confins para o Hospital Risoleta Neves, em Belo Horizonte. Quando eu chego lá, eu digo para o meu pai assim, pai, eu quero contar uma visão para o senhor. Jesus me visitou e me disse que o senhor será perdoado e o senhor será salvo. Ele caiu no choro, 39 anos. Ele disse, meu filho, mas o diabo está gritando no meu ouvido, tem 39 anos que eu vou para o inferno. Eu disse, pois o senhor vai para o céu, pai. O senhor vai voltar para o colar da noiva. O senhor é uma dracma perdida. O senhor é alguém que tem muito valor, mas está misturado com lixo. Aí ele disse, mas eu voltei para Jesus. Semana passada eu saí do coma e voltei para Jesus. Aí eu disse, graças a Deus, pai. Então fique firme, porque o senhor vai ser salvo. E os 2 cálices da ceia aqui. Aí ele segurou minha mão, com a perna amputada, que eles cortaram a perna dele. Ele segurou na minha mão e disse assim, meu filho, você não é pastor? Eu falei, sou. Ele disse, então me coloque em comunhão com a igreja. Eu quero tomar ceia antes de morrer. Eu falei, pai, pois eu já vim, foi preparado. Enfiei a mão no bolso, tirei os 2 cálices e celebrei a ceia para ele.
Uma semana depois Jesus o levou. Eu quero que você levante as mãos aos céus, bem alto. Porque a palavra que eu vou liberar aqui para terminar já é uma palavra de profecia. Deus não vai só salvar almas do mundo não, pastora Esté e pastor Abelde. Deus não vai só trazer ímpios para a igreja não e desviados não. Nesses últimos dias vai haver um concerto. Vai haver uma avalanche de concerto de crentes que estão dentro da casa, perdidos, misturados com lixo, vivendo uma vida errada, pecando dissolutamente. Crentes que não têm certeza da salvação, têm medo da vinda de Jesus. Casais com problemas, jovens com problemas, pessoas que estão perdidas dentro da casa de Deus. Vai haver culto que sem apelo essas pessoas virão ao altar dizendo: eu quero um conserto, eu quero uma reconciliação, eu quero o perdão divino. Levante as mãos, porque eu estou falando de alguém da tua casa também. Eu estou falando de alguém da tua família também. Eu quero profetizar esta noite que Jesus, quando voltar, não vai te encontrar no meio do lixo. Jesus vai te encontrar no colar da noiva. Diga glórias a Deus. Ela acende a candeia, ela varre a casa e ela encontra a dracma. Quando ela encontra a dracma, ela pega a dracma e põe de volta para terminar, Então diga para o teu irmão: não basta estar na casa, é necessário estar no colar da noiva. Eu vou te dar uma notícia aqui. Eu vou te dar uma notícia muito séria aqui. Se você acha que pelo fato de você ser evangélico e estar dentro de uma igreja e ter uma carteirinha de membro da igreja te faz salvo, você está enganado. O que te faz salvo não é estar dentro de uma igreja, é estar no colar da noiva de Cristo, esperando Cristo voltar. Eu vou dar um conselho para algumas pessoas aqui, serve para mim, porque eu não sou melhor do que você em nada. Eu não sou melhor do que você em nada. Vamos fazer um concerto com Deus. Vamos alinhar nossa vida com Deus. Vamos abandonar algumas práticas que nos misturou com o lixo. Vamos abandonar, porque tem gente que nunca abandonou a igreja. Ele abandonou foi a santidade. Tem gente que nunca abandonou a igreja. O que ele abandonou foi a vida moral. Tem gente que nunca saiu da igreja e dentro da igreja ele conseguiu pecar mais que o ímpio. Mas se eu te disser que você ainda tem valor, o que você está precisando é ser varrido e achado. O que você está precisando é voltar para a posição, voltar para Deus, voltar a ter uma vida no altar. Quem concorda com isso? Diga glória a Jesus. Então fica de pé comigo, por favor. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: se Deus quiser varrer, eu quero ser varrido. Se Deus quiser varrer, eu quero ser varrido. O que eu não quero, pastor Abed, é ir para o inferno. Se Deus quiser me corrigir, me corrija. Se Deus quiser falar duro comigo, pode falar. Se Deus quiser puxar minha orelha, pode puxar. Se Deus quiser me espremer, pode me espremer. Agora não retira de mim teu espírito, Senhor, e nem me lança fora da tua presença. Diga para o teu irmão de novo: não basta estar na casa, tem que estar no colar da noiva. Pergunta para o teu irmão assim, agora não tem resposta não, é só pergunta. Diga para ele assim: se Jesus voltasse hoje, ele ia te achar onde? Ele ia te achar no colar da noiva ou ia te achar misturado com lixo? Vamos largar essas práticas, irmão. Vamos nos afastar daquilo que nos afasta de Deus. Vamos voltar para o colar da noiva, para a vinda de Jesus se tornar uma esperança, não um pavor para nós. Por que esse texto trata da igreja? Porque nós estamos na casa. Onde nós estamos? Na casa. Não adianta eu falar que pode até ter uma pessoa aqui que não é da igreja ou que está afastado, mas a maioria de vocês todos são crentes. Eu só não sei se todos vocês são salvos, mas crente eu sei que vocês são. Porque é totalmente possível ser crente e não ser salvo. Mas eu quero estar no colar da noiva. Se precisar, a Lauriette cantava um hino muito antigo que diz: para te servir, Senhor.
Bem-aventurado o homem que recebe a correção do Senhor. Pastor Obed deve ter de ministério ou de fé, filho do pastor, né? Quantos anos de crente, pastor Obed, você tem? A vida toda. A vida toda. Então, você tem mais tempo de fé do que eu de vida. Escute isso aqui, irmãos. Os irmãos já perceberam que o discurso vem mudando. E a gente está jogando confete em quem a gente deveria estar varrendo. A gente está ajudando as pessoas a ir para o inferno. A gente não está corrigindo quem deve ser corrigido com medo dele ser ofendido. Não é melhor ele ser ofendido e salvo do que ficar alegre com o que a gente está falando e ir para o inferno? A gente tem que denunciar o que Deus denuncia. A gente tem que falar o que Deus mandou falar. Isso não faz a gente pessoas piores não. Até porque na ira do homem não opera o poder de Deus. Ninguém pode subir aqui e ficar ofendendo A, ofendendo B. Não, esse não é o propósito. O propósito é a gente ser achado. O propósito é a gente voltar para o colar da noiva. Sim ou não? O propósito é esse. A gente se achar. E talvez você entrou aqui essa noite e está acostumado com essa vida de crente. Pastor, tá de boa, tá normal. Não. Hoje nós vamos deixar a vassoura passar em nós. Levanta a tua mão direita e diga: Deus, me varre, me limpa, me purifica, me santifica. Dê a mão para esse irmão que está ao teu lado, que é melhor ser dois do que um. Diga para o teu irmão se nós vamos encontrar valores perdidos aqui hoje. Você é uma bênção, minha irmã. Você é uma bênção, jovem. Você é uma bênção, moço. Você nunca perdeu o teu valor. Talvez você só caiu do colar, mas nós vamos voltar para o colar. Nós vamos voltar a ter uma vida espiritual acentuada. Nós voltaremos a ter uma vida no altar de Deus, a ponto da nossa consciência não nos castigar quando deitamos no travesseiro.